Olá pessoal, estou de volta em mais uma resolução de questões. Hoje, questão do Enem. Eu, Emerson Corsini, professor, estarei com você resolvendo essa questão, a questão de número 138 da prova de 2013 de matemática. Uma questão aí que poderia ser tranquilamente cobrada na prova de física, né? no caso da prova de ciências da natureza, uma questão que trata de conhecimentos de física, né? Da lei da gravitação universal, porém ela expressa numa fórmula matemática, numa expressão matemática, então não tem problema nenhum de ser cobrada na prova de matemática. Então vamos lá para a questão. A questão é essa aqui. Vamos ler. Questão de 138, Enem 2013, prova de matemática. A lei da gravitação universal de Isaac Newton estabelece a intensidade da força de atração entre duas massas. Ela é representada pela expressão F igual a G, essa expressão aqui, onde M1 e M2 correspondem às massas dos corpos, D, a distância entre eles, G, a constante universal da gravitação e F, a força que um corpo exerce sobre o outro. O esquema representa as trajetórias circulares de 5 satélites de mesma massa orbitando a Terra. Está aqui a órbita dos 5 satélites, né, sobre a Terra. Quero já fazer uma observação pertinente à resolução do exercício, né? Você pode bem observar que a distância de A para E ela vai diminuindo, né? Então eu tenho que a distância, eu posso colocar que a distância de A é maior que a distância de B, que é maior que a distância de C, que é maior que a distância de D, que é maior que a distância de E. Então, de E para A distância, o raio do satélite até a Terra, ele vai o que? Aumentando, né? De A para E ele vai diminuindo. Então, segura aí essa informação que a gente vai precisar. Vou voltar lá para a questão, para que a gente explore e resolva a questão. Pessoal, essa lei da gravitação universal, ela é expressa por essa fórmula matemática, essa expressão matemática aqui. Tá? Aqui, ó. Aqui fala, alguns alunos me perguntaram sobre trajetória circular. Na verdade, os planetas, os satélites, eles orbitam ao redor da Terra, né, de forma elíptica. Só que essa elipse, em livros, às vezes ela trata de uma forma muito acentuada, quando na verdade essa elipse ela está mais para uma circunferência, né? E deixando claro aqui, já é evidente que uma circunferência é uma elipse, só que tem os dois focos coincidentes, né? Então, em exercícios, quando se trata de elipse, para mostrar as leis de Kepler, né? As leis das áreas, das órbitas, se trata a elipse dessa forma. Só fazendo essa observação aí para vocês. Como se tivesse assim, ó, né? Aí coloca aqui com o Sol aqui, né? O Sol aqui, vou botar de amarelo, né? E o planeta, né? O planeta orbitando aqui, a Terra orbitando e tal. Só que essa forma de elipse aqui é só representativa, porque isso na realidade não acontece. A elipse está mais próxima de uma circunferência do que propriamente dessa coisa onde ela está muito distante, né, um foco do outro. Então, só fica essa observação aí, porque às vezes nós encontramos em livros, em até questões de vestibulares, de alguns vestibulares,
a elipse dessa forma, muito acentuada. Então eu posso tratar ela sem problema nenhum, como se fosse uma órbita circular, sem problema nenhum. O que está em voga aqui é essa expressãozinha aqui, que é uma expressão matemática, uma expressão, né? Se eu observar, ele fala que G é a constante. Massa 1 é massa 2, um representa a massa da Terra e outra a massa do satélite. São 5 satélites, A, B, C, D e E. Ora, o que vai variar nesses valores aqui de G, M1, M2 e D? O que vai variar, a única coisa que vai variar é o que? A distância. Se eu analisar o satélite A, eu vou ter uma distância maior, porque ele está mais distante, correto? A massa dele pode ser diferente também, só que quando ele está em órbita ao redor da Terra, essa distância não vai variar, a massa também não vai variar, nem a massa da Terra e nem a massa do satélite, e G muito menos, porque G é a constante da gravitação universal. Então, o que a gente pode perceber? Bom, a única coisa, aquilo que você deve olhar e logo perceber é que quanto maior o valor da distância, menor o valor da minha força de atração entre esses dois corpos. Tá? Então, quanto mais distante vai ficando o satélite da Terra, menor essa interação de força gravitacional entre eles, entre ambos. Só que essa força gravitacional, ela vai ser a mesma durante todo o percurso de órbita do planeta ao redor da Terra. Do planeta não, no caso do satélite ao redor da Terra. Então, em qualquer momento, se eu pegar o satélite A, ele vai ter um valor em qualquer momento aqui, ó. Esse valor, o tempo vai passar e vai ser o quê? Uma reta. Tá? O que vai variar vai ser um valor de força de um satélite para outro. E que variação que é essa? Quanto mais distante, menor a força de interação gravitacional, porque ela é dividida. Eu multiplico tudo aqui e divido, ou seja, se eu dividir por um valor maior, eu vou ter um valor menor para F, evidente. Então, apenas essa análise que você deveria ou deve fazer para resolver esse exercício. Se você não conhecer nada de física, só pelo conhecimento de diretamente proporcional, relação de proporcionalidade, você vai ver o quê? Que esse valor aqui, ó, aqui de cima, o G, o M, o M2, M1 e M2, vai estar dividindo pela distância, ou seja, é inversamente proporcional à força. Quanto maior a distância, menor a força. Quanto mais próximo, maior a força. Então aí fica fácil para a gente dar solução para a questão. Então vamos lá. Vou mostrar as alternativas aqui, né? Aqui então, ó, quanto mais a distância ela vai aumentando da Terra, ou seja, a força vai diminuindo. Quanto maior a distância da Terra ao planeta, menor a força. Então vamos lá, guarda essa informação. Olha aqui, aqui estão as questões. Tá? Por que eu posso descartar logo de cara a letra D, a letra E e a letra C? Por quê? Eu falei para vocês que em qualquer momento da órbita, então a Terra está aqui e o planeta, o satélite está orbitando aqui. Então eu tenho um satélite aqui, ó. Ele está orbitando. Em qualquer ponto aqui, ó, o valor da força de interação ela vai ser a mesma. Por quê? Porque vai ser a mesma massa da Terra, vai ser a mesma massa do satélite e vai ser a mesma distância. A distância ela não vai variar. Esse desenho aqui está meio, né? Mas considera como sendo um círculo aqui. Então ela não vai variar. A órbita ele diz que é o quê? Circular. Então em momento nenhum vai variar aqui, ó. Tá? E mesmo que seja uma elipse, eu falei para você na explicação inicial que ela é muito próxima de uma órbita circular. Então vamos lá.
Se ela não varia, aqui, ó, tanto para o A, ó, o A ele está o quê? O tempo está passando e o A está sofrendo um acréscimo de força. Tanto aqui, aqui também, ó, em todos eles está sofrendo um acréscimo. Aqui também, ó, o A está sofrendo um acréscimo, tanto o B, tanto o C. Então eu posso tranquilamente descartar essa questão, né, essa aqui e essa aqui, essas três. Eu ficaria apenas com a A e com a B. Por quê? A A, tanto a letra A e a letra B, as forças elas estão sendo o quê? Constante. O tempo está passando e a força está sendo constante. Então tem coerência. Agora, analisando somente aquela expressão da lei da gravitação universal, eu mato a questão. Quanto maior a distância entre um planeta, menor a interação, menor a força. Então a força vai aumentando da onde? Do A, correto? Para o E. Por quê? Aqui é maior distância, menor força. A distância vai aumentando, correto? Então a força vai aumentando. Ó, daqui para cá, isso aqui representa o quê? A força. Ó. Então quanto maior o quê? A distância, maior vai ser a força. Aqui, ó, um raio grande, um raio pouco, né? Vai o quê? Diminuindo o raio, portanto vai aumentando a força. Então essa aqui não pode ser porque aqui está o contrário. Aqui quanto maior está o raio, menor seria a força. Aqui está o contrário. Quanto maior o raio, ou maior a distância, maior é a força entre eles. Então a alternativa correta é a alternativa o quê? Alternativa B. Tá aí, pessoal, mais uma questão de resolução de questão do Enem hoje, questão de matemática. Eu, professor Emerson Corsini, mando um grande abraço para vocês e até a próxima.